Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom, então hoje a gente vai continuar falando um pouquinho do módulo que envolve a respiração e o sistema circulatório, né? Na última aula nós já começamos a falar desse capítulo, né? Então hoje nós vamos continuar esse capítulo aí. Vamos falar então um pouquinho sobre esse sistema. Bom, a apostila de vocês traz aí, ó, uma imagem, né? Essa imagem que a apostila traz para vocês do coração aqui, ele mostra o coração dividido em duas cores, mostra o coração dividido aí no azul e no vermelho. O vermelho mostra pra gente sangue venoso e o azul mostra o vermelho mostra sangue arterial, sangue rico em gás oxigênio. E o azul mostra o sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, tá? Bom, aí, na última aula, então, nós trabalhamos um pouquinho da circulação com as trocas gasosas, né? Eu diferenciei para vocês o que era respiração pulmonar da respiração celular. Falei para vocês, então, que a respiração pulmonar, ela consiste ali na ventilação dos pulmões com o ar atmosférico, promovendo realmente as trocas gasosas, naquele processo em que a gente tem inspiração, quando o ar oxigênio entra, e expiração, quando o gás carbônico sai. E a respiração celular, que eu falei que ela acontece a nível celular, dentro das células, especificamente numa organela chamada mitocôndria, né? Que vai ocorrer o quê? A utilização do gás oxigênio com a glicose que veio lá da alimentação para produzir energia mais gás carbônico, né? Então, a gente tem dois processos aí bastante importantes. Eu falei para vocês que a gente não consegue controlar a nossa respiração, porque é um processo involuntário, né? Claro que a gente consegue controlar o ritmo. Você pode respirar mais rápido, respirar mais lento, bem como a gente também pode prender a respiração por algum tempo, mas é uma ação involuntária. Quando a gente está dormindo, quando a gente está conversando, quando a gente está fazendo qualquer atividade, essa é uma ação involuntária, né? Aí eu falei para vocês um pouquinho aqui da anatomia desse sistema respiratório, né? Falei para vocês que começa aqui na cavidade nasal, onde falei que tem os cílios e também a produção de muco. Então, esse ar, ele é aquecido e umedecido aqui na região das narinas, né? E aí ele vai ser filtrado, também as impurezas ficam retidas nos cílios. Aí ele vai entrar, vai passar aqui pela faringe, passa pela nossa epiglote. Por que é importante a epiglote? Porque aqui a gente tem uma comunicação que faz tanto entrada com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório. Então, é importante a epiglote. Quando o ar passa, fecha o sistema digestório. Quando a comida passa, fecha o sistema respiratório. Então, essa é a funçãozinha aqui dessa epiglote. Ele segue, passa pela laringe. Na laringe, a gente tem as nossas cordas vocais, que é importante para a nossa vocalização. Depois, a gente tem a traqueia, os bronquíolos, que já está ramificando aqui dentro dos pulmões. E nas extremidades de cada bronquíolo, nós temos os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares, eu falei para vocês que acontece as trocas gasosas. Aí eu falei uma palavra nova para vocês que eu chamei de hematose, que é quando o gás oxigênio vai para a corrente sanguínea e vai banhar os tecidos, e é quando o gás carbônico que vem do corpo vai voltar para os alvéolos e fazer o caminho inverso para o processo de expiração. Falei também que existem músculos que são bastante importantes nesse processo. Um deles está aqui, ó, que é o diafragma, e também os músculos intercostais que ficam entre as costelas, né? Então, a gente viu tudo isso na última aula, né? A gente viu tudo isso aí na última aula. Aqui está mostrando os alvéolos pulmonares, o processo que está ocorrendo, a hematose, né? Que eu falei para vocês aqui, ó. Chegando, então, ó, o sangue rico em gás carbônico. O gás carbônico vai para os alvéolos. O oxigênio que vem de fora está indo para o sangue. Então, assim,
chega sangue arterial no coração, o coração bombeia esse sangue arterial para todas as partes do corpo. Esse sangue arterial entra nas células, acontece a respiração celular, o sangue recebe o gás carbônico como resíduo. Aí esse sangue rico em gás carbônico chega no coração, vai ser bombeado para o pulmão, e aí ele vai entrar nos alvéolos e fazer o processo inverso. Os nossos alvéolos pulmonares, então, ele tem essa característica aqui, ó, que parece um cachinho de uva, né? Outra coisa que é importante vocês saberem é que as hemácias, elas são vermelhinhas porque elas têm um pigmento rico em ferro, que é a hemoglobina, e é ela que faz todo esse transporte de gases aí dentro do nosso organismo, tá? Aí aqui tem o processo resuminho da respiração celular, que eu já trabalhei bastante com vocês na última aula. Então, aqui pega a glicose, mais o oxigênio, né? A glicose que veio do processo de alimentação, mais o oxigênio que veio da inspiração, e aí vai ter como resíduo gás carbônico, que vai ser eliminado pela expiração, água e também a energia para que mantenha o nosso metabolismo em ordem, né? Nosso metabolismo fique todo certinho aí, certo? Bom, vamos continuar aqui agora. A gente vai começar a falar da circulação propriamente dita, tá? Então, a circulação permite que ocorra a distribuição de água, nutrientes, hormônios e gases para todas as partes do nosso organismo, tá? Então, ela é realizada pelo sistema cardiovascular. Além de nutrir, então, o sistema cardiovascular também permite o transporte de resíduos metabólicos, né? São aqueles resíduos que são produzidos pelas células para ser eliminado no organismo. Então, o sistema cardiovascular é composto por estruturas principais. Nós temos aqui o coração, os vasos sanguíneos e também o sangue. E esses são os três componentes principais desse sistema cardiovascular, tá? Então, o sangue ele é formado pelo plasma, que é a parte mais clara, a parte líquida do nosso sangue, onde está também as nossas células de defesa, e as células sanguíneas, tá? São as hemácias e também fragmentos celulares, que são as plaquetas. E vai ser conduzidos por vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, eles são divididos em artérias e veias. As artérias vão conduzir sangue arterial, rico em gás oxigênio, e as veias vão conduzir sangue venoso, rico em gás carbônico. E aí a gente também tem o coração, que é um órgão muscular que funciona como uma bomba, constantemente bombeando sangue para todas as partes do nosso corpo. Bom, então vamos falar agora desses componentes que eu falei para vocês mais especificamente. Vamos começar então aí falando dos nossos vasos sanguíneos. Então, existem 3 tipos de vasos sanguíneos, que são classificados de acordo com a sua parede e também o calibre desse vaso, tá? Bom, então nós temos as artérias, nós temos as veias e os capilares sanguíneos. As artérias são os vasos que vão tolerar maior pressão, tá? Por quê? Porque elas vão ter que bombear o sangue arterial rico em oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Então, é o sangue que sai do coração. O sangue que sai do coração para todos os órgãos, então tem que sair com muita pressão. Então, são os vasos de maior calibre e com uma parede bastante resistente, tá? Essas artérias, elas vão se ramificar e vão formar vasos com calibres menores, chamados arteríolas, que vão se ramificar ainda mais com vasinhos ainda menores, chamados capilares, mais fininhos, que é a partir daí que vai ocorrer a difusão dos nutrientes para dentro das células, tá? Sob pressão, o sangue dos capilares, então, extravasa, formando o que a gente chama de líquido intersticial, que vai banhar essas células e vai nutrir elas, recebendo todas as substâncias que a gente deseja ou não, tá? A maior parte do líquido que extravasa, ele é reabsorvido pelos vasos linfáticos, tá? Então, assim, se tem alguma coisa que é indesejada, como foi visto aqui, ó, o líquido dos capilares pode extravasar. Se tiver alguma coisa indesejada,
os capilares do sistema linfático vai reabsorver esse líquido para que não ocorra, inclusive, inchaço no nosso corpo, tá? Porque quando ocorre o extravasamento desse líquido, às vezes pode aparecer inchaço no nosso corpo. Então, é importante que esse líquido seja reabsorvido, tá? Bom, aí nós temos também as veias. As veias são os vasos que vão chegar ao coração, trazendo sangue rico em gás carbônico, tá? As veias, elas são dotadas de válvulas e elas vão atuar com menor pressão. Mas por que tem válvula? Porque, ó, o sangue aí vai andar contra o gradiente de gravidade, tá? Ele vai contra a gravidade, ele vai subir. Então, tem as válvulas para impedir que o sangue volte, para impedir os refluxos desse sangue, tá? As veias também se ramificam em vênulas, tá? Porque as vênulas, elas vão estar ligadas diretamente aos capilares, que vão estar trazendo os resíduos metabólicos para o sangue venoso, tá? Então, uma coisa, as artérias partem do coração, elas saem do coração, levando sangue oxigenado, sangue arterial. As veias chegam ao coração, trazendo sangue venoso, rico em gás carbônico. Aqui, nessa imagem, mostra bem certinho, ó, a artéria com uma parede bastante espessa, porque ela atua sob alta pressão, com o sangue com uma velocidade muito maior, e as veias com uma parede mais fina e dotada de válvulas, como eu disse para vocês, ó, que daí não vai ter refluxo sanguíneo, não vai permitir o refluxo sanguíneo desses vasos, tá? Bom, vamos continuar então aqui falando um pouquinho sobre esse órgão lindo e extremamente importante que é o nosso coração. Bom, o nosso coração, então, ele é dividido em 4 cavidades, em 4 câmaras, tá? Então, nós temos 2 átrios, ó. Aqui eu tenho um átrio, aqui eu tenho outro átrio, tá? E aí a gente tem 2 ventrículos. Um ventrículo aqui e o outro ventrículo aqui. Então, aqui eu tenho o átrio direito e aqui eu tenho o ventrículo direito. Aqui eu tenho o átrio esquerdo e aqui eu tenho o ventrículo esquerdo. O que é importante vocês entenderem? O nosso coração é separado ó, em 2 ladinhos, porque um lado só passa sangue arterial e o outro lado só passa sangue venoso. Então, aqui do lado esquerdo só entra sangue arterial. Então, o sangue que chega do pulmão, ele chega aqui no átrio esquerdo. Ele chega no átrio esquerdo, atravessa a válvula mitral ou válvula bicúspide, vai para o ventrículo esquerdo e ele sai aqui por nossa artéria, que vai ser bombeada para todo o nosso corpo. Essa aqui, ó, essa artéria aqui é a nossa maior artéria, que é a artéria aorta, tá? Ela tem um grande calibre, ela é bem grossa, tá? Bom, e aí o sangue que chega do nosso corpo, ele vai chegar aqui pelas veias cavas, superior e inferior, tá? Vai entrar aqui no átrio direito, vai atravessar a válvula tricúspide, vai chegar aqui no nosso ventrículo direito e vai ser bombeado para o pulmão, para onde ele vai mandar o gás carbônico para fora. Prof, mas você disse que a artéria carrega sangue arterial, mas essa artéria pulmonar está carregando sangue azul, sangue venoso, rico em gás carbônico? Sim, ela é a nossa única exceção. A nossa artéria pulmonar carrega sangue venoso. Assim como, olha aqui, ó, a veia que traz o sangue arterial lá do pulmão para o coração, também é uma veia e está trazendo sangue vermelhinho, rico em oxigênio. Ou seja, é também a nossa única exceção. A veia pulmonar carrega sangue arterial, tá? Então, essas são as nossas únicas exceções. Importante vocês estarem gravando isso. Então, vamos lá, ó. O sangue chega do pulmão ao coração pelas veias pulmonares, entra no átrio esquerdo, atravessa a válvula bicúspide,
vai para o ventrículo esquerdo e sai pela artéria aorta, para onde vai ser bombeado para os outros órgãos e células do nosso corpo. O sangue que chega do nosso corpo chega pelas veias cavas superiores e veias cavas inferiores, tá? Entra no átrio direito, atravessa a válvula tricúspide, chega no ventrículo direito e sai pela artéria pulmonar, para onde vai ser encaminhado lá para o nosso pulmão, onde ele vai ser oxigenado, tá? E aí ele vai ser oxigenado e vai reiniciar esse ciclo, tá? Isso é o que acontece aqui dentro do nosso coração, que é um órgão muscular. Esse processo de contração e de dilatação do nosso corpo, porque quando o átrio contrai e manda o sangue para o ventrículo está relaxado. Quando o ventrículo contrai e manda o sangue para o corpo, ele está contraindo e o átrio que relaxa. Esse processo com o movimento antagônico entre átrio e ventrículo, a gente chama de sístole e diástole, tá? Então, a sístole é o movimento de contração, em que o sangue é bombeado para o corpo, e a diástole é o movimento de relaxamento, quando o sangue enche o coração, tá? Então, a partir das contrações, também conhecidas como batidas do coração ou pulsação do sistema cardiovascular, é possível verificar a frequência dos nossos batimentos. E esses batimentos, eles têm que ter eles têm que ter um ritmo, tá? A gente tem que ter um ritmo cardíaco. Quando esse ritmo ele tem algum comprometimento, é atrapalhado por alguma coisa, a gente tem o que a gente chama de arritmia cardíaca, tá? E isso é um alerta para o mau funcionamento do coração. Os batimentos, então, são controlados por um conjunto especial de células que é denominado marca-passo. E quando existe algum problema grave, a gente pode substituir esse marca-passo natural por marca-passos artificiais, ok? Então, ele fica localizado bem pertinho do átrio, com a veia cava superior, que é a veia que recebe o sangue rico em gás carbônico, tá? Outra região que participa da regulação desse ritmo cardíaco é o que a gente chama de nodo atrioventricular. Esse nodo atrioventricular, ele distribui o sinal rítmico gerado pelo marca-passo para a musculatura dos ventrículos, o que vai permitir que os batimentos aconteçam sistematicamente numa frequência cardíaca correta, tá? Então, a gente tem que ter uma frequência aí de mais ou menos 80 batimentos por minuto. Quando realizamos alguma atividade física leve, essa frequência ela tende a subir para mais ou menos 120 batimentos, tá? E quando chega numa atividade mais intensa, ela pode chegar até 180 batimentos por minuto. No ser humano, então, nós temos dois tipos de circulação. A pequena circulação e a grande circulação. O que é a pequena circulação? A pequena circulação é quando nós temos o sangue que chega do coração, que sai do pulmão e vai para o coração, e o sangue que chega do coração e vai para o pulmão. Essa é a nossa pequena circulação, circulação pulmonar, tá? A grande circulação é aquela circulação que sai do coração e vai para o corpo, e sai do corpo e volta para o coração. Então, nós temos aí dois tipos de circulação aí. Uma circulação que eu chamo de grande circulação, coração, corpo, corpo, coração. E uma circulação que eu chamo de pequena circulação. Coração, pulmão, coração, coração, pulmão, tá? Por que grande, por que pequena? Exatamente por causa do espaço, né? A distância entre o coração e o pulmão é muito menor do que a distância entre o coração e o corpo, né? A circulação, então, que ocorre entre os órgãos é chamada de circulação sistêmica ou grande circulação, e a circulação que ocorre entre o coração e os pulmões é chamada de circulação pulmonar ou pequena circulação, tá? Bom, o caminho que esse sangue percorre no corpo eu já passei para vocês, nós já conversamos, né? Mas ele está todo escrito detalhadamente aqui na apostila, vocês podem dar uma lidinha de novo, com bastante atenção, tá? E aí,
Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre o sangue. Eu vou parar por aqui, vocês vão fazer o resuminho dessa parte e vocês vão fazer para mim os exercícios desse módulo que a gente trabalhou agora, tá? Então, assim, eu vou dar um tempo para vocês estarem fazendo isso e já já vocês vão me entregando, então, as respostas desse módulo 40, só o 40, né? Ou é o 39 e 40? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. A gente ver os módulos que vocês vão me entregar. Acho que é 40 módulo. É o 39 e 40 que vocês vão me entregar, ok? Então, vocês vão fazer para mim. Agora, o resuminho dessa aula de hoje, que eu falei para vocês desses principais órgãos aí, das veias, dos vasos e do coração, tá? Da pequena circulação e da grande circulação. E, na sequência, façam os módulos 39 e 40 para me enviar. Na próxima aula, a gente fala um pouquinho do sangue, que é o módulo 41. Combinado?